Fala pessoal, hoje eu vim aqui mostrar para vocês como utilizar a planilha de comissionamento. Lembrando que o nosso modelo adotado é o OTE, ok? Então, só lembrando vocês, OTE basicamente é um modelo de comissionamento onde a gente tem o salário, né, do nosso profissional de vendas igual ao salário base, mais a comissão. E, claro, essa comissão ela é atrelada a uma meta estabelecida dentro do time comercial. Então, para ele atingir o OTE, ele precisa, no mínimo, estar batendo essa meta. Caso ele não bata a meta, ok? Ele vai receber naturalmente um valor um pouco abaixo do OTE. E caso ele bata a meta e supere futuramente, ele vai receber um valor acima, tá, do nosso OTE. Para mais detalhes, eu vou deixar no final desse vídeo, provavelmente, um link de um artigo do nosso blog falando um pouquinho mais a respeito. Mas a ideia desse vídeo de hoje é só realmente entender como a gente vai utilizar a planilha, beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho basicamente duas planilhas, né? Uma ela é para SDR e a outra é para Closer, todas no mesmo documento, tá? Então vamos lá. Primeiro campo que a gente vai estar preenchendo é o de metas. Lembrando que metas, elas são geralmente estabelecidas pelo próprio gestor comercial, né? Então são coisas internas de dentro da empresa. Então, se vocês não têm metas bem estabelecidas, recomendo que vocês alinhem isso antes de estarem preenchendo essa planilha. Então vamos lá. Faturamento. Bom, para exemplo, tá? Eu vou usar um faturamento de 1,5 milhão. E aí até um ponto importante também, tá? A gente pode usar, criar essa planilha aqui de comissionamento, tanto para o ano, quanto para o trimestre, quanto para o semestre, tá? Então, fiquem bem tranquilos quanto a isso. Recomendo que façam pelo menos por trimestre, principalmente para quem tem um ciclo de venda um pouquinho mais longo, tá bom? Agora aqui, vamos lá. SDR, vou colocar 3, beleza? Taxa de fechamento. Bom, eu vou colocar aqui uma padrão de mercado para um time comercial que está iniciando o processo de estruturação. Então, vou colocar aqui 20%. Beleza? E para ticket médio, eu vou estar colocando 30 mil reais. Opa, peraí. Já está em moeda. Pronto. O que eu tenho aqui? Então, a própria planilha já me deu quanto cada SDR vai ter que faturar para bater a meta. Então, aqui a gente teria 500 mil reais. Quanto ele teria que ter no pipeline, né? Então, bom, a continha de padaria aí. Se a taxa de fechamento é 20% e eu preciso faturar 500 mil reais, logo, eu preciso ter pelo menos 2,5 milhões no pipeline. Porque 2,5 milhões, né, vezes 20%, vamos fazer a continha, né? 10% de 2,5 milhões, 250 mil. 20%, 500 mil. Então, preciso gerar pelo menos 2,5 milhões de oportunidades, tá? Lembrando, gente, que isso aqui eu estou pegando no cenário anual, tá? Então, isso não é no mês, é nada muito absurdo de ser gerado, não. Ticket médio de 30 mil. Então, eu vou ter que gerar quantas oportunidades, tá? Para cada SDR? 83. Né? Se a gente dividir aqui 2,5 milhões por 30 mil, que é o nosso ticket médio, eu vou ter 83 oportunidades. Beleza? Agora vamos lá, para o próximo campo. Composição salarial. Isso é um ponto também que precisa ser muito alinhado, tá? Porque depende muito do produto, tá? Da cadeira. Então, por exemplo, produtos que a gente tem, né, um ticket médio pequeno, tá? Ou melhor, né, produtos que possuem um ciclo de venda pequeno, normalmente a gente sempre recomenda estar utilizando uma variável um pouco mais agressiva, tá? Agora, produtos que possuem um ciclo de venda grande, por exemplo,
é importante a gente sempre ter um salário base mais considerável. Por quê? Justamente pela questão de conseguir manter os profissionais de venda motivados. Tá? Então, o fator motivação, ele está muito ligado também a esse salário básico. Por mais que muita gente ache que não, que o que motiva realmente é variável, mas historicamente, numericamente, um bom salário é muito necessário, principalmente para produtos mais complexos e ciclos de vendas maiores. Então, aqui, a gente estabeleceu 60 base, 40 variável. Vou colocar aqui um ATE de 80 mil reais, tá? Isso aqui é anual, lembrando de novo. Então, beleza. Aqui a gente tem 48 mil de base e 32 mil reais de variável. O que isso quer dizer? Se o meu STR bater a meta, tá? Que a gente estabeleceu, a meta de 500 mil reais no ano, ele vai conseguir ter 32 mil reais de variável, ok? O próximo campo a gente não preenche, que é a estrutura de variável, tá? Claro, você pode mudar algumas coisas aqui, como, por exemplo, a distribuição dessa estrutura de variável. Por quê? O meu SDR, ele vai estar ganhando tanto pelas oportunidades geradas somente, quanto também pelas oportunidades geradas que forem convertidas em venda. Lembrando que o trabalho do meu SDR não é necessariamente vender, e assim gerar oportunidade. Então, o que eu vejo, por exemplo, às vezes as operações querem comissionar um SDR só por porcentagem em cima de contratos fechados, sendo que às vezes ele não tem um closer que já rampou na operação. Então, eu sempre recomendo remunerar dessa maneira. E aí tem um terceiro que é um bônus que é basicamente um variável, ok? Em cima do contrato. Beleza. Esse bônus aqui, no geral, ele é algo que não é tão... ele precisa ser visto com um certo cuidado, tá? Justamente porque esse bônus é um valor, por exemplo, para empresas que trabalham com contratos, né, que geram MRR, né, naturalmente é como se esse SDR fosse ganhar mês a mês em cima daquele contrato. E aí uma prática bem interessante que a gente pode utilizar também é pegar esse valor, tá, do bônus e atrelar ele ao batimento de certa, ao SDR estar batendo certa meta. Enfim, mas é uma estrutura base padrão, vocês podem estar do jeito que vocês quiserem no geral. E a gente tem essa estrutura aqui variável. Né? Então, aqui eu consigo entender, inclusive, qual é o meu custo de oportunidade, eu consigo entender qual é o meu custo por negócio fechado, tá? E aqui eu tenho o bônus no geral. Agora, o meu próximo campo é composição salarial modelo. Então, vamos lá. Variável 1, tá? Oportunidades geradas. Variável 2, negócios fechados. Variável 3, que no caso é o bônus. E aqui eu tenho o meu salário base. E aqui que tem diferente também no OTE é a questão do multiplicador. Então, caso o meu SDR bata a meta 100%, ele vai ter um multiplicador 1. Então, ele vai ganhar exatamente o valor que a gente estabeleceu no OTE, né, de 80 mil reais anual. Ok? Agora, caso ele não bata a meta, por exemplo, ele bateu 60% da meta, né? Ele vai ter aqui um multiplicador de 0,8. Então, no final, ele vai ganhar R$ 69.504. Agora, caso ele ultrapasse essa meta, aí, claro, ele tem um multiplicador acima de 1, né, e aí ele vai ganhar mais do que esses 80 mil, tá vendo? No caso aqui, um SDR que bata 150% nesse modelo aqui, ele vai ganhar um valor de R$ 98.880. Aqui eu tenho faturamento que esse SDR vai me gerar, e aqui também o custo por venda na operação desse SDR, assim como custo de oportunidade. Beleza? Bom, SDR foi, agora vamos para Closer, tá? Para Closer, o seguinte, a gente tem campos parecidos para preencher também, então eu vou usar aqui o mesmo exemplo, tá? De valores que eu usei para SDR, 1,5 milhão,
Aqui eu vou botar um closer só, tá? Faturamento para closer. 1,5 milhão, naturalmente, eu sou uma pessoa, né? Taxa de fechamento, eu vou colocar 20%. E aí eu vou ter que ter uma meta de pipeline de 7,5 milhões, tá? E um ticket médio de 30 mil. E aí eu vou ter, né, um closer tendo que gerar 250 oportunidades para estar dentro da meta. Isso é um cenário. Gerar não, desculpa. Eu vou ter que entregar 250 oportunidades para o meu closer, né? Para ele conseguir bater essa meta. Bom, composição salarial. Naturalmente, um ATE para closer ele é maior, tá? Então, vou colocar aqui 120 mil, ok? Desses 120 mil, a minha distribuição vai ser 50-50, tá? Ele vai ter um salário base maior, naturalmente. Agora, na estrutura variável, bom, naturalmente, como ele não ganha, não faz sentido ele ganhar em oportunidade gerada, porque ele faz fechamentos. Então, aqui a gente vai trabalhar com uma variável única, tá? De 4% em cima do contrato. E é muito bom pontuar isso também. Galera que trabalha, por exemplo, com agências, com consultorias, que tem aqueles contratos de 6, 12 meses que geram MRR para vocês. Nesse caso aqui, o closer ganharia 4% do contrato bruto todos os meses, tá? Claro, isso varia, depende, por exemplo. Digamos que se você seja uma empresa que venda para enterprise, tem contratos muito robustos, muito relevantes, talvez essa variável diminua um pouquinho e você aumente um pouco o salário base. Até pela questão de que do ciclo de venda ser maior também para enterprise, enfim. Então, isso aqui é um exemplo, tá? Agora, na composição, a lógica é mais ou menos parecida. Na variável 1 ele não ganha nada, ele não ganha, né, por oportunidades fechadas, naturalmente. Agora, ele ganha, né, o valor percentual em cima do que ele traz para a empresa. E, claro, existe um multiplicativo também, assim como para o SDR. Então, se ele vendeu 60, não, 1,5 milhão, né, que era a meta, ele vai ter o salário de 120 mil reais por ano. Né? Se ele vendeu 1.650.000, ele vai ter um multiplicativo de 1,3. Se ele vendeu 2.250, ele vai ter um multiplicativo de 1,6 e vai ganhar 204 mil no ano, tá? Bom, gente, é basicamente isso, tá? Sei que a galera que não está acostumada com planilha pode ficar um pouquinho confusa, mas fiquem à vontade, tá? Para estar me chamando no LinkedIn, sem nenhum problema. Ou entrar até no site da Sales também, e mandando um WhatsApp, meu telefone tá lá para todo mundo. Bom, acho que é basicamente isso. E até a próxima aí, pessoal.